Testando, 1, 2. Testando, 1, 2. Fala pessoal, antes de começar o vídeo de hoje, só queria lembrar que pra quem tá usando o QMágico, aqui desse lado, ou ali do outro lado, eu não lembro, tem uma caixinha pra você comentar, então se tiver alguma dúvida durante o vídeo, se tiver algum comentário, alguma crítica, alguma sugestão, é só clicar ali e fazer, e deixar disponível também que os outros podem ver e acompanhar a mesma dúvida, beleza? Então, roda a vinheta. Mentira, não tem vinheta hoje porque tá tarde e não pode ter barulho. Então é isso, vai ficar sem vinheta mesmo. Na aula de hoje a gente vai falar sobre um movimento literário chamado Barroco. Para começar, qual que é o significado desse termo, Barroco? Alguns estudiosos acreditam que ele tem a ver com uma pérola de formato irregular, mas é importante a gente lembrar que esse nome foi atribuído a esse movimento literário depois dele ter acontecido, pela geração posterior a ele, uma geração que criticava esse movimento. Então, no início, esse termo teve um sentido até pejorativo, mas acabou sendo adotado. De fato, a gente vai perceber um pouco de uma característica de uma irregularidade aqui. Em um primeiro momento, é muito importante para a gente entender o contexto em que o movimento literário se insere, porque a gente consegue, a partir disso, entender melhor as características que cercam esse movimento. A gente sabe como, por que e quando esse movimento surgiu. E no caso do Barroco, a gente vai lá para o século XVII e esse movimento se inicia na Europa. E o que estava acontecendo na Europa nesse período daí? A sociedade tinha acabado de vivenciar o Renascimento, que basicamente foi um resgate dos valores clássicos da Roma e da Grécia antigas, que se contrapõe bastante aos valores que a gente tem na Idade Média. Então, a gente viu lá no classicismo, por exemplo, que existia um certo equilíbrio. Então, na Idade Média, a gente tem um teocentrismo muito forte, por exemplo, e agora houve um crescimento do antropocentrismo. Mas, claro, um dos valores antigos, da Antiguidade Clássica, está muito ligado ao equilíbrio. Então, existia um equilíbrio entre esses dois parâmetros. E agora também é importante a gente falar de dois movimentos religiosos que acontecem. Um deles é a Reforma Protestante. Como eu já comentei com vocês também anteriormente, o que ela vai significar? A Reforma Protestante veio trazer algumas críticas à Igreja Católica naquele período, e a Igreja Católica era tida até então como infalível. Então, como se tudo que acontecesse lá fosse perfeito se não houvesse falha, não houvesse essa possibilidade de falha. E a partir do momento que ela é criticada, isso já gera uma dúvida muito grande na sociedade, porque a sociedade começa a questionar muito os valores que ela foi ensinada. E com isso também ela começa a se perguntar, tudo bem, eles estão querendo mudar esse sistema, mas será que de fato essas novas coisas que eles estão trazendo são verdadeiras? Porque eu fui enganado antes, o que garante que eu não vou ser enganado de novo? E aí vem um movimento ainda mais forte da Igreja Católica para tentar retomar esses fiéis que estavam saindo justamente por esse motivo e que também estavam migrando para a religião protestante, que é a Contra-Reforma. Começa ali no Concílio de Trento, em que eles querem revisar muitas das coisas da fé católica. E o grande problema disso tudo é que eles tomam algumas medidas muito duras, como por exemplo a criação do índex, que são livros proibidos. Então esses livros não podem mais circular na sociedade. E isso vai muito contra a circulação do conhecimento nessa sociedade. E outra medida também muito dura foi a Inquisição, que começava a perseguir os considerados hereges por essa igreja. Isso gerou muita revolta na sociedade. Essa sociedade, é importante a gente entender como estava a mentalidade da pessoa nesse momento ali, como as pessoas pensavam nesse período. Então eles vivenciaram um bom tempo em que eles estavam submissos à igreja, e agora eles começaram a perceber coisas novas, como a ideia do antropocentrismo, que começou ali no humanismo e foi crescendo cada vez mais, e a ciência, que foi ganhando cada vez um papel maior na sociedade, principalmente ali com as grandes navegações, e a possibilidade de alcançar novas coisas, coisas até então impossíveis. E a sociedade estava muito encantada com tudo isso que estava acontecendo. E a igreja, com a Contra-Reforma, vem e toma algumas medidas que impedem, por exemplo, o conhecimento com essa proibição de livros. Então a sociedade, as pessoas ficam com uma mentalidade muito dividida. E a gente vai ter agora o que a gente tinha equilibrado anteriormente, como o teocentrismo e o antropocentrismo, totalmente contraditórios. Então agora eles não são mais equilibrados. Cada um está num dos extremos. Então a gente tem de um lado o teocentrismo, do outro lado a gente tem o antropocentrismo. A mesma coisa com a religião e com a ciência. Então é como se eles estivessem opostos uns aos outros e em oposições muito grandes, oposições exageradas. E isso é uma das coisas que vai marcar o Barroco. Então a mentalidade do homem barroco é justamente uma mentalidade dividida, confusa. O homem não sabe em qual sentido ele deve seguir.
justamente porque ele acreditava em muitas coisas, ele tinha muita coisa por verdade, e essas verdades foram desfeitas. E aí surgem novas verdades. Então ele não sabe qual é, de fato, o caminho que ele deve seguir. Ele tem essa mentalidade confusa e ele está buscando essa resposta. Agora a gente consegue ter uma ideia melhor das características que estão presentes nesse movimento do barroco. Uma delas é que o barroco vai ser muito marcado por contrastes. Então, como eu falei, as mentes das pessoas são mentes divididas e confusas. Existem muitas coisas coisas opostas para elas acreditarem. Então, vão existir contrastes muito fortes. O tempo todo vai se contrastar as coisas. Não existe um equilíbrio entre elas. Ou é uma ou é outra. Dessa mesma forma, existe o exagero. Ou seja, esse contraste não vai ser um contraste simples, não vai ser um contraste leve, vai ser um contraste forte, muito exagerado. Como se cada uma das coisas estivesse num extremo completamente oposto à outra. E além disso, a gente tem um homem cercado de dúvida. O homem não sabe o que ele deve seguir, ele não sabe qual é de fato a verdade, ele está em busca disso daí. E por esse mesmo motivo, uma das coisas que vai aparecer bastante é a ideia da incerteza. O homem não sabe qual vai ser o futuro, ele não sabe daqui para frente qual que vai ser a verdade predominante, o que a sociedade vai seguir dali para frente. Ele está num momento que é um momento divisor de águas, pode acontecer qualquer coisa, ele não sabe qual vai ser o resultado disso daí. E isso vai aparecer em vários aspectos da vida, como por exemplo a questão da efemeridade da vida. O homem tem incertezas e ele não sabe o que vai acontecer da vida dele, ele sabe que a vida passa, ele sabe que a vida é rápida e ele não sabe o que acontece depois. Em um momento ele acreditava ter a vida eterna, em outro momento ele não acredita mais. E ele contrapõe essas coisas, faz esse contraste entre as duas coisas e tem muita incerteza do que vem pela frente. E por esse motivo também surge uma expressão em latim que vai ser muito utilizada nesse contexto, né, que é o carpe diem. O que significa o carpe diem? Significa, traduzindo literalmente, aproveite o dia. E a ideia disso é justamente aproveite a vida enquanto se pode aproveitar. Porque você tem a incerteza, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe qual vai ser o dia de amanhã, então aproveite ao máximo agora. Isso vai ser uma filosofia de vida levada pelas pessoas dessa época, dos barrocos. Eles vão acreditar muito nisso, de aproveitar ao máximo que eles conseguem, já que eles não sabem se terão a possibilidade de aproveitar depois. E agora a gente vai ver um pouco de como essas características se manifestam nos diferentes campos, nas diferentes áreas artísticas. A primeira delas é a escultura. Então, o que a gente vai ter na escultura? Um dos principais pontos é o detalhismo. A gente vai se preocupar bastante com a realidade das coisas, com os detalhes. E essa preocupação é de fato exagerada. Então, o barroco ele valoriza muito essa ideia do exagero e eles exageram na utilização dos detalhes nessas esculturas. Outro ponto também muito forte é a teatralidade. O que é a teatralidade? Ela tem muito a ver com a ideia, de fato, de um teatro. Então é como se aquela escultura parecesse uma cena de uma peça. E o que é essa ideia de parecer uma cena? Parece que é um momento congelado de uma peça, como se tivesse para acontecer algum movimento. Então a gente olha para aquela escultura e a gente tem a sensação de que vai acontecer alguma coisa depois daquilo. Isso está muito ligado à ideia da incerteza. Por quê? A gente sabe que é uma escultura, que é uma estátua, que foi feita em pedra e que aquilo não vai se mover. Mas a gente tem certeza de fato que ela não vai se mover? É justamente isso que é trabalhado com a ideia da teatralidade. A gente tem uma impressão de que existe uma possibilidade de movimento, de que as coisas não são tão certas assim como a gente acredita. Então agora, para a gente falar de alguns exemplos de escultores, a gente tem o Bernini. E qual que é a principal característica das obras dele? A gente vai perceber que as formas elas são muito duras, rígidas e contrastantes. O que isso significa? Quando a gente tem, por exemplo, uma dobra de uma roupa esculpida, ela não vai ser uma coisa suave, como normalmente é. Vai ser uma coisa muito contrastante, com quinas muito duras, quinas muito agudas, justamente para transmitir essa ideia do contraste muito forte. E, além disso, ele vai trabalhar muito a ideia da sombra, criando um efeito de claro e escuro. Então percebam, ele coloca essas duas oposições, o claro e o escuro. Então o tempo todo que a gente fala do barroco, a gente está falando de oposições, de contrastes. E no caso ele vai usar o contraste da luz. Então existem lugares dessa obra que vão ser muito iluminados e locais que não vão ser tão iluminados assim. E isso vai gerar um contraste muito forte. E aí, como vocês podem ver nessa imagem, a gente tem uma das obras de Bernini que se chama O Êxtase de Santa Teresa.
Então a gente já percebe aqui uma temática religiosa, porque está falando da Santa Teresa, e a gente consegue ver alguns desses detalhes que eu comentei. Percebam as dobras da roupa, como as formas são muito duras e rígidas, a ideia do claro e escuro, então as sombras muito fortes perto de locais muito iluminados também. Isso vai ser uma coisa comum. E percebam que existe também um outro contraste aqui muito forte. A gente está falando de um tema religioso, ou seja, a gente está falando do sagrado. E essa história é a história de Santa Teresa. O que aconteceu com Santa Teresa? Ela afirma que ela foi tocada, um anjo lançou um dardo que contaminou ela com o amor de Deus e ela teve uma visão desse amor de Deus pela terra. E só que quando a gente olha nessa escultura, qual é a expressão que ela está mostrando no rosto dela? Parece de fato que ela foi contaminada com amor, mas contaminada de uma forma bem sensual. E a gente percebe como se fosse de fato uma sensação de orgasmo ali. E isso aí já traz um contraste que é justamente de retratar o sagrado e o profano no mesmo lugar. Então a gente tem um contraste também muito forte na temática dessa escultura. Um outro exemplo também muito importante é o Aleijadinho, é daqui do Brasil mesmo, e uma das características principais é que ele usa cores muito fortes e expressivas na obra dele. Então, como a gente pode ver nesse exemplo daí, a gente percebe muito bem essas cores. Então são cores que às vezes não combinam tanto umas com as outras, não harmonizam tanto, mas são muito expressivas, então existe um contraste muito grande entre elas. E a gente consegue perceber essas ideias da teatralidade, então essa obra traz muita sensação de movimento, que é alguma coisa que está acontecendo, e além disso acaba tratando também de um tema religioso, então o tempo todo os autores eles estão trazendo alguma coisa religiosa, mas às vezes também eles trazem coisas diferentes, justamente por causa dessa mentalidade dividida, eles não sabem qual caminho eles devem seguir, eles não sabem no que eles devem acreditar. E a pintura não vai ser muito diferente da escultura. Algumas características são bem parecidas, então a gente tem o hiperrealismo, que se lembra bastante a ideia do detalhismo, porque existe uma preocupação muito grande em retratar de uma forma muito verossímil o que está sendo pintado. Então existe uma ideia de trazer de uma forma muito realista o que está sendo representado ali. Além disso, os pintores vão trabalhar muito com o claro e escuro, principalmente usando cores muito claras perto de cores escuras e fazendo esse jogo de luz e sombras. Então existe um local da pintura que está muito iluminado, muito claro, que você consegue enxergar com muita facilidade. Existem outros locais da pintura que são muito escuros, você não consegue discernir o que está representado ali, o que está pintado ali. E além disso a gente também tem as cores muito contrastantes, então existem cores muito fortes, cores muito chamativas, que não se harmonizam muito bem com as outras, justamente trazendo um contraste entre elas. Um dos pintores mais importantes e mais marcantes do Barroco é o Caravaggio. E o que ele vai representar nas obras dele? Essa aqui é uma pintura que ele fez sobre São Tomé. E nela a gente consegue perceber aqueles detalhes que eu já comentei. Então a gente vê uma preocupação com a realidade. Então, se a gente compara principalmente com a pintura medieval, a gente já percebe uma diferença muito grande. Porque ele está muito preocupado, de fato, com os detalhes, com a verossimilhança daquilo que ele está pintando. A gente percebe também um contraste muito grande entre o claro e o escuro. Então, tem locais da pintura que estão muito iluminados e outros muito escuros. E as cores também são bem contrastantes, elas não harmonizam tanto umas com as outras. Elas são muito fortes, trazendo toda essa ideia que a gente já trabalhou. E além disso, se a gente for olhar o tema dessa pintura, já é um tema que também traz um pouco dessa discussão do contraste entre a fé e a razão. Por quê? Ela trata justamente de São Tomé. E São Tomé, ele às vezes é chamado de São Tomé o Incrédulo. E qual que é a história dele? Ele não acreditou na ressurreição de Jesus, ele só acreditou quando ele viu Jesus e pôde tocar de fato nas feridas dele, que é o que está representado nessa pintura, justamente esse momento em que ele toca a ferida. E isso revela um pouco dessa mentalidade do homem barroco. A fé dele não é uma fé tão firme, justamente porque é uma fé disputada. Ele não sabe no que ele deve crer, ele não sabe de fato o que é verdade, ele quer comprovações. Ele não sabe se ele deve seguir a religião ou a ciência, o teocentrismo ou o antropocentrismo. Ele fica dividido entre essas duas coisas e ele precisa fortalecer essa fé. Ele precisa de evidências para essa fé também. Ele não consegue crer pura e simplesmente sem precisar de provas. E na literatura, essas mesmas características aparecem também da mesma forma. E acontece que na literatura a gente vai ter dois outros conceitos que são muito importantes nesse momento também, que vão ser adotados por alguns escritores. Dentre eles a gente tem o cultismo e o outro que é o conceptismo. O que é a ideia de cada um deles?
é um estilo de escrita, é um estilo, é uma preocupação, uma estética que eles vão adotar para as obras. E basicamente no cultismo existe a ideia de um jogo de palavras. Então a maior preocupação vai ser a estética daquilo que está sendo feito. Geralmente vai ser muito utilizada em poemas, os que escrevem poemas vão adotar bastante essa técnica, e ela consiste basicamente em escolher, selecionar de fato as melhores palavras, as que têm a melhor sonoridade, a melhor musicalidade para aquele momento, e isso vai acabar gerando uma escolha por palavras às vezes mais complicadas, palavras mais difíceis. Isso vai tornar a linguagem desses textos uma linguagem mais rebuscada, mais complicada de se entender. E é uma consequência natural dessa escolha mais seletiva de palavras. Então não é qualquer palavra que serve, tem que ser palavras específicas. E eles criam muito um jogo com figuras de linguagem, com essa relação entre cada uma das palavras e tudo mais. Isso vai ser uma das principais preocupações dos cultistas. E o outro modelo que a gente tem é o conceptismo, que agora a gente vai jogar mais com as ideias. As ideias vão ser mais importantes, o conteúdo do que está escrito é muito mais importante de como ele está disposto. Por isso, eles vão servir bastante para criar um discurso lógico. O discurso lógico vai ser priorizado aqui. Não a forma como ele está escrito, não a estética, mas sim se ele consegue de fato transmitir a mensagem que ele carrega. E as principais figuras de linguagem que vão aparecer nesse período aqui são a metáfora. Então, a metáfora aparece na forma de analogias para fazer comparações, para trazer ideias diferentes. Além disso, a hipérbole justamente pela ideia do exagero. Então, eles valorizam bastante o exagero, eles vão trabalhar bastante com a hipérbole. E, por fim, a gente vai ter também bastante a antítese. A antítese é aquela figura justamente de contraposição. Então, como a gente tem contrastes muito fortes aqui no barroco, como eles valorizam a ideia do contraste, eles vão utilizar a antítese e, consequentemente, utilizam muitas vezes o paradoxo. Colocam coisas contrárias umas às outras no mesmo local e tentam trabalhar com essa ideia daí, tentam entender qual é de fato a verdade e trabalham com verdades diferentes ao mesmo tempo, o que deixa isso ser meio paradoxal. Agora a gente vai ver os principais escritores do barroco brasileiro. Então o primeiro deles é o Padre Antônio Vieira. Ele não nasceu no Brasil, ele é português, mas ele veio para o Brasil muito cedo, ele participou de muitas missões católicas aqui e tudo mais, então a gente enquadra ele, de certo modo, na literatura brasileira. E ele ficou muito marcado, principalmente, pelos sermões que ele fez. E aí, por esse motivo, justamente por ele fazer sermões, ele vai adotar um discurso mais conceptista, ele vai adotar mais a ideia do conceptismo, justamente porque ele tem uma mensagem que ele quer transmitir, ele quer que essa mensagem chegue aos ouvintes, e ele vai trazer isso de uma forma lógica, ele vai trabalhar um discurso lógico para que essa mensagem seja de fato aceita. Lembrando, essa ideia do conceptismo e cultismo não quer dizer que, por ele ser conceptista, ele não pode ter traços do cultismo. Da mesma forma, se alguém cultista é cultista, não quer dizer que não possa ter traços do conceptismo. Então existe sempre uma mistura dessas duas coisas, mas o discurso dele no geral, a obra dele no geral, acaba tendendo mais para o lado do conceptismo. E ele tem uma obra muito interessante que é o Sermão da Sexagésima. E esse Sermão da Sexagésima vai abordar justamente a arte de fazer um sermão. E aí aparece essa palavra que é muito importante pra gente, que é a metalinguagem. O que é a metalinguagem? É quando uma coisa fala dela própria. Se a gente tem um filme falando sobre como é fazer um filme, a gente tem uma metalinguagem. Então guardem essa palavra, que ela pode ser útil daqui pra frente, vai aparecer em alguns outros momentos também na arte, na literatura. E então, basicamente, nesse sermão ele vai falar um pouco dessa arte de fazer um sermão. Como fazer esse discurso ser um discurso lógico, como tornar esse discurso um discurso melhor e que o público receba ele de fato. Agora a gente tem um trecho desse sermão da Sexagésima, eu vou ler para a gente entender como que ele trabalha essa ideia daí. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem um sermão em xadrez de palavras. Se de uma parte há de estar branco, de outra há de estar negro. Se de uma parte dizem luz, da outra hão de dizer sombra. Se de uma parte dizem desceu, da outra hão de dizer subiu. Basta que não havemos de ver num sermão duas palavras em paz, todas hão de estar sempre em fronteira com o seu contrário. Aprendamos do céu o estilo da disposição e também o das palavras. As estrelas são muito distintas e muito claras. Assim há de ser o estilo da pregação, muito distinto e muito claro. Então a gente consegue perceber nessa pregação daí algumas ideias também do barroco, essa valorização do contraste. Então ele fala das estrelas que ganham destaque ali no céu,
no céu noturno justamente por esse contraste. O céu é muito escuro e elas estão brilhando. Da mesma forma deve ser esse sermão. Ele deve contrastar com alguma coisa. Ele deve ser muito distinto e muito claro. Então existe alguma coisa por trás que vai contrastar bastante. E a gente percebe também o surgimento das antíteses, que vão ser muito utilizadas aqui. Então aparece o tempo todo ali. Há de estar branco, há de estar negro. Dizem luz, dizer sombra. Dizem desceu, dizer subiu. Então ele trabalha bastante com essas ideias e a gente vê essa ideia da metáfora, dele comparar também o discurso, o sermão, com a disposição do céu, das estrelas no céu. Então é tudo isso utilizado na forma de uma metáfora. E um outro escritor muito importante nesse momento aqui também é o Gregório de Matos. Ele nasceu de fato no Brasil, ele nasceu na Bahia e ele ganhou um apelido pela obra dele, ele foi chamado de Boca do Inferno. E por que ele foi chamado assim? Alguns dizem pela linguagem que ele utilizava, então às vezes ele utilizava uma linguagem obscena, ou então ele fazia muitos poemas que também eram poemas eróticos, por exemplo, e ele era muito criticado por isso, mas também chamavam ele de Boca do Inferno porque ele tinha uma visão muito crítica em relação à igreja e à sociedade. Então ele fazia muitas críticas, demonstrava muitas das hipocrisias da sociedade, e ele era muito mal visto por essas pessoas, e ele acabou sendo apelidado de Boca do Inferno, porque ele trazia essas ideias contrárias ao que estava acontecendo na sociedade. E ele vai adotar um discurso muito mais cultista do que conceptista. Ele vai trabalhar muito mais com os poemas, então ele vai utilizar muito mais esse jogo de palavras. Ele vai se preocupar bastante com a estética daquilo que ele está escrevendo, o formato do que ele está escrevendo. E ele vai ser um poeta de várias faces, ele vai escrever sobre tudo. Então ele vai ter uma face política, uma face religiosa, uma face social, uma face satírica, uma face erótica, uma face filosófica, uma face amorosa. Então ele vai fazer poemas de todos os tipos, a obra dele é muito extensa e ele fala sobre todo tipo de coisa. E aqui a gente tem um poema do Gregório de Matos que se chama Soneto a Nosso Senhor, e eu vou ler para a gente interpretar ele depois. E ele diz o seguinte: Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido. Porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto pecado, abrandar-vos sobeja um só gemido. Que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história. Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, recobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. E qual que é a ideia desse poema? O que ele trata nesse poema? A gente percebe esse tom religioso, então ele já traz um pouco da ideia de buscar o perdão, ele mostra que ele pecou de certa forma, que ele tem as falhas dele, e ele está falando justamente desse perdão. E aí a gente percebe essa mentalidade que foge um pouco da mentalidade religiosa tradicional. Por quê? Nesse momento não é Gregório de Matos se submetendo ao poder divino para pedir o perdão. Não, ele está se colocando acima. Ele mostra o perdão como se não fosse de fato um favor de Deus sobre ele, mas sim ele pecar é um favor para Deus poder aparecer perdoando ele. Então, quanto mais ele peca, melhor é para ser perdoado, porque esse perdão vai ser mais significativo e vai ser melhor para a imagem de Deus. Então, ele tenta trabalhar um pouco com essa ideia e ele cobra que não é ele que tem que fazer, ele não tem que se redimir, ele não tem que tentar mudar. Ele coloca Deus como o responsável por fazer ele mudar. Deus o responsável por fazer ele se livrar desse pecado, e não ele próprio. Como se ele fosse continuar na vida dele normalmente, que se Deus quiser que ele pare de pecar, que Deus mude ele. E esse poema dele mostrando essa ideia de justamente ele vai continuar pecando e que se Deus quiser perdoá-lo, que Deus faça ele mudar, mostra um pouco dessa ideia do carpe diem. Ele não sabe o que aguarda ele depois. Então ele vai continuar aproveitando a vida dele da maneira que ele consegue, da melhor maneira, porque ele não sabe como vai ser amanhã. Então enquanto ele puder aproveitar, ele vai aproveitar. Essa é a ideia do carpe diem. E agora, para a gente ver um pouco dessa face erótica de Gregório de Matos, tem esse poema dele, chamado Pica-Flor, e ele dirige esse poema a uma freira que faz uma crítica a ele, e eles acabam apelidando ele de Pica-Flor. E aí utiliza uma mente mais suja para compreender esse poema, para tentar entender o que está sendo dito aqui, mas ele vai dizer o seguinte: se Pica-Flor me chamais, Pica-Flor aceito ser, mas resta agora saber se no nome que me dais metei a flor que guardais, no passarinho melhor. Se me dais esse favor, sendo só de mim o pica, e o mais vosso, claro fica, que fico então pica-flor.
Então ele está fazendo um jogo de palavras ali, talvez daí surja a expressão que a gente tem hoje em dia com a palavra pica, mas então ele trabalha justamente com essa ideia, com esse teor mais erótico, e ele rebate uma crítica que ele recebe dessas freiras, da igreja, e joga dessa forma. Por isso que ele também foi apelidado de Boca do Inferno. Então, para finalizar, para a gente resumir um pouco dessa ideia, basicamente a gente precisa lembrar da mentalidade do homem barroco. Então ele vivenciou períodos que trouxeram muita dúvida para ele, deixou ele muito confuso, e essa mentalidade dele vai deixar transparecer toda essa confusão. Ele não sabe qual a verdade, ele não sabe o que ele deve seguir, e dessa forma ele vai colocar as coisas em oposição, vai fazer contrastes muito grandes e vai colocar as coisas em extremos opostos, de uma maneira exagerada. Então os contrastes vão ser muito comuns nesse momento, e o exagero também. Por isso que esse movimento é chamado de uma pérola irregular. Por quê? As coisas que aparecem aqui são muito irregulares, não existe uma certeza, as coisas são muito incertas. E aí essa pérola é moldada de uma forma muito irregular. E essa expressão, para denominar esse movimento literário barroco, surge depois justamente quando eles quebram um pouco essa ideia. Depois no futuro eles vão resgatar a ideia do clássico, daquelas coisas equilibradas, e eles vão falar, vão criticar esse desequilíbrio do barroco, justamente trazendo essa ideia da irregularidade. Então, se ficou alguma dúvida sobre essa matéria, podem fazer um comentário aqui nessa caixinha do Que é Mágico mesmo, ou então me procurar nas redes sociais. Tem uma listinha de exercícios também bem rápida para vocês fazerem e fixar o conteúdo. E segue uma imagem agora para vocês definirem como vocês estão de fato. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.